Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, pessoal! O Cá Entre Nós está no ar. E, como sempre, na sua companhia. Você que nos segue nas redes sociais e que também semanalmente está enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa e que eu agradeço muito, tem nos ajudado bastante. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e também divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A partir de agora, você pode participar do nosso programa ao vivo através do nosso chat. Você faz as perguntas para o nosso entrevistado e ele também vai lhe responder por escrito no chat durante a nossa entrevista. Hoje nós vamos falar sobre pesquisa de biomoléculas para o uso farmacêutico e agrícola. Solta a vinheta! Nosso entrevistado é professor associado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Passo Fundo, mestre em Ciências Biológicas pela Unicamp e doutor em Agronomia pela Unesp de Botucatu. Cursou pós-doutorado na Organização de Pesquisa Agrícola do Estado de Israel, em Fisiologia Molecular de Metabólitos Especializados. Isso entre 2012 e 2013. Também fez pós-doutorado em Metabólitos Especializados e Indução de Resistência no Centro de Experimentação e Assistência Agrícola na cidade de Albenga, na Itália. É importante informar que todos os detalhes sobre o currículo do nosso entrevistado estará disposto nas descrições da nossa entrevista em nosso canal. Obrigado por aceitar nosso convite, Dr. José Abramo Marchesi. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Boa tarde, Nelson. Eu é que agradeço ao convite pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado. A oportunidade é nossa de poder ouvi-lo, doutor. Temos certeza que vamos sair muito mais enriquecidos com seus conhecimentos aqui de hoje. Muito obrigado pela confiança e sua disponibilidade em atender o nosso pedido. Ok. Doutor Abramo, posso lhe chamar assim como Abramo apenas, né? Não tem problema, né? Por favor, Nelson. Doutor pode significar, às vezes, conhecimento, mas não necessariamente sabedoria, né? Mas eu tenho certeza que no seu caso são as duas coisas, eu não tenho dúvidas disso. Abramo, para começar o nosso bate-papo, eu preciso primeiro entender o que são biomoléculas e qual a sua importância. O bio na frente, né, já dá uma certa informação, né? Então, as biomoléculas são aquelas moléculas utilizadas pelo homem, tá? Ou não, mas normalmente utilizadas pelo homem, que são extraídas da natureza, Nelson, né? Então, quer seja vegetal, quer seja animal, micro-organismo, né? Então, nós temos diversas fontes naturais de moléculas. E essas fontes naturais vivas, digamos assim, né, seriam as biomoléculas. Existem outras fontes naturais, depois a gente pode até comentar sobre, né? Qual é a diferença do sintético pro natural, né? Talvez não tenha diferença, né? A gente sabe que o carbono que é utilizado na produção do sintético vem do petróleo, que acabou lá no passado vindo
de animais fósseis, né, ou de vegetais, tá? Nós podemos aprofundar nesse debate também, o famoso orgânico, o sintético, todo esse debate que tem, seria interessante. Estaria correto falar que o sintético vem do orgânico? A É, molécula? o sintético nada mais é do que a capacidade humana, intelectual, né, de projetar algo, mas ele vai precisar de um esqueleto carbônico, por exemplo, né? Tá. E existe uma máxima de Lavoisier, né? Nesse mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a base para qualquer molécula sintética acaba sendo um produto natural, por exemplo, petróleo, Perfeito. né? Exato, mesmo. Está bem explicadinho. Quais são os tipos de molécula que existem? Isso é uma miríade, né? A gente tenta, dentro da ciência, classificar, né? A primeira divisão que a gente faz é metabolismo, entre metabólitos primários Tá? e metabólitos que já foram chamados de secundários, hoje a gente chama de especializados. Então, os primários são aquelas moléculas, as primeiras que a gente tem contato, por exemplo, na academia, durante a graduação, né? Os protídeos, os lipídios, os glicídios, né? Que são as proteínas, os açúcares, as gorduras. E essa outra classe que a gente chama de metabolismo especializado hoje, né? No passado, secundário, porque se achava que não tinha tanta importância, mas a gente hoje sabe da importância que tem, tanto no metabolismo das plantas quanto no metabolismo animal, metabolismo especializado. Tem diversas classes de substância. Tem os terpenos, né? Temos os alcaloides, temos os compostos fenólicos, né? Alcaloides é uma das classes mais conhecidas, né? Muitos medicamentos, algumas drogas, né? Cocaína, heroína, diversas, né? Então, nesse grupo de alcaloides, nós temos uma quantidade muito grande de moléculas com uma forte bioatividade, né? Certo? Então, as três principais classes, diríamos assim, de metabólitos especializados são alcaloides, fenóis e terpenos. Há outras, né? Os Tá. terpenos são os óleos, os aromas, né? A aromaterapia usa muito esses óleos voláteis, né? Tá certo? Ouço muito falar isso aqui na minha casa, não sei por Eu quê. sei, eu sei. A Márcia Ortiz Maio Marques, famosa cientista brasileira dentro da área de óleo. E você acredita que aquela máxima que santo de casa não faz milagre? Pois ela nunca me deu uma entrevista, você acredita nisso? Sério, Nelson? Sério, isso vai dar divórcio ainda um dia, você vai ver só. Melhor não divorciar, então deixa sem a entrevista. Deixa ser entrevista, é verdade. Abramo, qual a diferença entre moléculas e biomoléculas? Mais ou menos o que eu te disse, né? Biomoléculas normalmente extraídas de organismos Tá. vivos, né? E a molécula, ela pode ser uma molécula sintética, onde tem uma engenharia humana sobre esta molécula, né? Por exemplo, ácido acetil salicílico, né? O ácido acetil salicílico, Usado no o AS? famoso AS, né? Um medicamento usado para combater febre ou dores, né? Dores de cabeça, por exemplo. Em princípio, ele foi isolado de uma planta que a gente chama de Salix alba, né? Que é o chorão, certo? Uhum. E o produto isolado aí, a molécula isolada ali é o ácido salicílico, né? Um composto fenólico. E com o passar do tempo, o homem passou a sintetizar, né? Essa substância, usando um esqueleto carbônico, obviamente natural, como eu já adiantei. Sim. E também adicionou ácido acetil-acetilô, né? Esse ácido salicílico, então ficou o AS, né? O ácido acetil salicílico. Então, poderíamos dizer que o AS é uma molécula, né? E o ácido salicílico é uma biomolécula, quando extraída de uma planta, né? Legal. Ok? Ok. Abramo, e
Qual a relação entre as biomoléculas e a alimentação? Acho que tudo, né? A gente, invariavelmente, quando nos alimentamos de qualquer fonte, seja animal ou vegetal, né? Então, todos esses alimentos são riquíssimos, né, em biomoléculas. Se a gente pegar carne, por exemplo, né, é riquíssimo principalmente em proteínas, né? São macromoléculas fundamentais para nós, né? Fonte de aminoácidos, e a gente é constituído em grande parte por proteínas, né? E já os vegetais vão ter outros compostos, né? Aí nós podemos colocar mais metabólitos especializados nessa fonte alimentar, né? Então vamos ter aí compostos fenólicos muito importantes, né? Outros exemplos, vamos pegar até uma bebida, né? Que é um alimento de fonte vegetal, né? Um suco de uva ou até mesmo um destilado, vinho, né? Um fermentado, perdão, vinho. Tanto no suco de uva quanto no vinho, nós temos muitos compostos fenólicos que têm um papel antioxidante, né? Combatem os radicais livres do nosso corpo. Tem compostos fenólicos que previnem câncer, né? Ou ajudam a combater câncer, né? No próprio vinho, tá? No suco de uva. Então, todos os alimentos, eles são fundamentais. E quanto mais balanceada a nossa alimentação, regrada no sentido de a gente ter uma distribuição de diferentes alimentos na nossa alimentação, e aí vai trazer uma ingestão de diferentes compostos, né, com importância, tem as vitaminas também, né? Então, a relação, ela é importantíssima, né? Então, você não pode exageradamente focar só em gordura ou focar só em carboidrato, porque senão você tem uma alimentação desbalanceada, né? Perfeito. Mas não é minha área, né? Não sou nutricionista, nem médico, nada. Mas certamente conhece muito, né? É importante que... Você sabe que eu até prefiro que essas informações sejam de um não especialista, porque fala a nossa língua, é mais fácil a gente entender, né? Como você está fazendo agora, isso é muito importante. Você sabe, Nelson, um comentário dentro dessa tua pergunta, né? Minha esposa não está aqui, mas a gente conversa bastante sobre isso. Ela é mais do sabor, né? Sim. E eu, como tenho essa informação, né, sobre essas classes e o que pode fazer e tal, até em função da minha área, né? Eu muitas vezes como um alimento que não é tão palatável assim, ou saboroso, digamos, né? Porque eu sei que ele acaba se tornando saboroso porque eu sei da importância dele, né? Ou talvez da possível ação que ele vai ter, né? Certo? Então a gente vai mudando a nossa percepção, né? Ela não passa a mais ser só degustativa, né? Mas com conhecimento, né? Isso é importante. Bem, não que... Porque é impossível, né? Eu citei o exemplo da minha esposa, ela é da área de exatas, matemática e tal. Eles nem têm vontade muito de conhecer biologia, né? Então, é isso aí. Tá. Ô, Abramo, agora que nós já sabemos aí um pouco sobre as biomoléculas, qual a importância das pesquisas de biomoléculas para o uso farmacêutico e agrícola, que é o tema da nossa entrevista? Existem diversas formas, né, de você buscar moléculas, né? Mesmo as biomoléculas, né? A gente pode... isso se utilizou muito no passado, né? A gente chama isso de conhecimento etnobotânico, o uso das plantas pelo homem ou pelas comunidades tradicionais, né? Até comunidades indígenas, né? Muitos laboratórios já se beneficiaram disso, e nós vivemos um tempo que existia uma exploração sem uma repartição adequada dos benefícios. Muitas vezes o cientista ele tinha acesso a um conhecimento tradicional e acabava levando essa informação, né, para um grande laboratório, ou ele mesmo, né, constituía isso e gerava um medicamento a partir dessa informação, né? Então, nós tivemos um processo no país há uns 30 anos atrás,
que começou a implementar a legislação, né, para que as comunidades aonde se fizessem estudos etnobotânicos de uso dessas plantas, né, com princípios medicinais, que essas comunidades tivessem no futuro uma repartição de benefícios, tá? Então, esse acesso ao conhecimento tradicional passou a ser valorizado. Então, uma das formas é você buscar nas comunidades essa informação, que tipo de planta usa e tal, porque nessas centenas ou milhares de anos, essas comunidades foram testando as plantas e aquelas que matavam, né, foram colocadas de lado e aquelas que efetivamente tinham uma função, né, elas se perpetuaram aí no uso, né, nessa tradição. Conhecimento popular é muito importante, né? Fundamental, né? Outra forma é você conhecendo, vamos supor, existe uma classe de compostos, né, compostos como sesquiterpenos, né? Moléculas de 15 carbonos, que é abundante numa família de plantas, que a gente chama de família Asteraceae, né? Então, eu posso direcionar a minha pesquisa e buscar sesquiterpenos nessa família, em diferentes gêneros, em diferentes espécies de plantas dessa família, né? Tá? Então, isso é uma exploração mais taxonômica, né? Outro tipo de forma de gerar moléculas, aí eu não estou falando só de biomoléculas, é através da síntese, né? Tá. Então, muitas vezes, e hoje a gente tem muito a química, puxa, vai me falhar a memória agora, porque como eu não atuo muito na área, né? Mas existem muitas moléculas que já se pode estudar e identificar a estrutura tridimensional. Então, muitas vezes é uma proteína que nós temos no nosso organismo e por alguma deficiência, né? Algo não funciona bem e nós podemos desenvolver uma molécula que vai se acoplar exatamente nesta proteína para tornar ela funcional, né? Então, esse desenho tridimensional, esse estudo tridimensional permite que a gente sintetize e desenvolva moléculas que vão se acoplar, ou se a gente quer inibir, né, a atividade de um patógeno, e ele tem uma proteína específica, e a gente desenvolve um medicamento que vai se ligar num sítio específico de uma proteína dele, inativando aquela ação deletéria, né, maligna para conosco, que é o organismo hospedeiro, né? Tá. Então, essas moléculas podem ser sintetizadas, sim, engenheiradas. A gente está chegando num nível bem fino, né, de desenvolvimento de moléculas, tá? Tá. Abramo, você pode dar alguns exemplos de biomoléculas de uso farmacêutico e agrícola desenvolvida nos últimos anos aqui no Brasil? Sim, inúmeras, né? Tentar lembrar aqui. Eu, especificamente, trabalho hoje com 2 plantas, né? E essas plantas, elas têm um enfoque industrial, né? Uhum. Eu trabalho com uma espécie que é da família Asteraceae, que é Artemisia annua, é uma espécie cujo centro de origem é a Ásia, né? Tá. China, Vietnã, e essa planta produz um sesquiterpeno que a gente chama de artemisinina, é uma molécula complexa, né? Que é usada no combate à malária, tá? E essa molécula, a síntese química é muito cara, muito complexa, então ela continua sendo isolada de plantas, é uma biomolécula muito importante. Basicamente, a medicação utilizada hoje, inclusive é recomendada pela OMS, né? Que em tese passou a ser um balizador do que é bom e o que é ruim, discordo um pouquinho, né? Os medicamentos recomendados pela OMS são o princípio ativo para fazer esses medicamentos é isolado dessa planta, artemisinina, né? Certo? Outro exemplo, pilocarpina. Pois não? Não, pode falar. A pilocarpina é um alcaloide, Tá. extraída também de uma planta brasileira, Pilocarpus jaborandi, é muito utilizada por um laboratório bastante conhecido, é uma multinacional, né, para fazer um medicamento para combater o glaucoma. Na verdade, assim, eu posso discorrer Falar muito. inúmeras.
inúmeras, tá? Tivemos recentemente um caso aí que gerou muito debate, a ivermectina, né? Sim. A ivermectina, ela foi isolada de micro-organismos do solo, né? Por um pesquisador japonês. Então, a ivermectina, apesar de hoje ela ser sintetizada, a ivermectina que temos é uma cópia, né, de um esqueleto natural e muito utilizado, né? Um outro exemplo, vamos para a área agrícola, os piretroides, né? Uma classe de inseticida utilizada na agricultura. Os piretroides são uma cópia exata, o piretro é um monoterpeno, né? Que você ouve muito falar em casa dos terpenos. Bastante. Os monoterpenos são componentes fundamentais dos óleos essenciais, mas o piretro é o monoterpeno que é extraído daquelas flores, cravo de defunto, crisântemo, né? Então, assim, em geral, Nelson, praticamente 80% de todas as moléculas que a gente utiliza, ou elas são naturais, ou elas são cópia de produtos naturais, certo? Então, a base ainda da indústria farmacêutica e agroquímica são esqueletos de produtos naturais. Tá? Deixa eu te instigar um pouquinho mais. Por que você não concorda com alguns posicionamentos da MS? Eu vou te dar um exemplo, né? Nós trabalhamos há 25 anos com o melhoramento da Artemisia annua. E junto com o grupo da Unicamp, o Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícola. Né? Há 25 anos atrás, um pouquinho mais, eles importaram da China essa espécie, Artemisia annua, e começaram a fazer o melhoramento. Naquela época, nós tínhamos um teor do ingrediente ativo, tá? O principal, que é a artemisinina, de 0,03% na biomassa foliar, biomassa seca. Com o trabalho de seleção e melhoramento, hoje nós chegamos a mais de 1%. Veja, de 0,03%, hoje a gente tem 1% desta molécula na biomassa seca das folhas da planta, certo? Então, naquela época, sim, tomando o chá, a concentração sanguínea da artemisinina, que é o principal ingrediente ativo, inclusive do medicamento tradicional, né? Perdão, tradicional, moderno, a monoterapia, ou a terapia combinada, que é usada pela OMS, ou indicada, né? Então, a concentração sanguínea realmente era muito baixa, porque você teria que tomar 5 litros do chá para atingir a concentração sanguínea, para que você tivesse no teu corpo a molécula em quantidade disponível para combater o plasmódio, certo? Tá. Hoje nós melhoramos a 1%. E nós trabalhamos e temos resultados que mostram a eficácia do fitoterápico, agora, não a molécula isolada, né? Do fitoterápico. Nós temos resultados no Congo, por exemplo, de pesquisadores parceiros nossos, aonde para pacientes que são refratários ao tratamento com a monoterapia ou a terapia combinada, que é a medicação recomendada pela OMS, para esses pacientes, tem um trabalho que mostra isso, né? Mais de uma dezena de pacientes, inclusive comatosos, aonde a monoterapia e a terapia combinada não funcionou, quando se utilizou o comprimido à base do pó da folha, essas pessoas foram curadas, né? Agora, a OMS não reconhece o uso do tratamento fitoterápico, por exemplo, para a malária, e até faz críticas, né? Aos pesquisadores que trabalham com isso, né? E a gente sabe que a fitoterapia funciona assim, trabalhando com comprimidos ou medicamentos fitoterápicos padronizados, desenvolvidos dentro das boas práticas agrícolas, né? Sim. De produção, né? E as práticas farmacêuticas também são excelentes, né? Tá bom. Abramo, como o Brasil está posicionado com relação aos outros países no desenvolvimento de biomoléculas para o uso farmacêutico e agrícola?
Nós temos um pouco de dificuldade, Nelson. Acho que nós temos uma escola um pouquinho mais americana nesse aspecto, né? Que, que preza pelo isolamento das moléculas, né? Pela alopatia, né? Então, você tem aqui no Brasil muito desta escola americana. Se você comparar o Brasil, por exemplo, com a Alemanha, nós estamos muito aquém, né? A Alemanha tem uma farmacopeia robusta e a farmacopeia é a base para a Anvisa deles, por exemplo, que eu não lembro o nome, né? E sou agrônomo, não quero me atrever muito a entrar na área dos outros, mas nesses mais de 30 anos de trabalho com isso eu já posso comentar, pelo menos, sobre o assunto. Claro. A Alemanha está muito mais à frente de nós no uso da fitoterapia, né? Ou das biomoléculas, né? Qual a importância da biotecnologia para o desenvolvimento de biomoléculas? Eu não sou refratário, tá, Nelson? A gente tem que sempre buscar a racionalidade, né? Eu conheço grupos, inclusive com a planta que eu trabalho, que eles fazem edição gênica para que as plantas... E aí você pensa na planta como um bioreator produzindo moléculas, né? Eles fazem edição gênica para a produção de maior quantidade de artemisinina. A artemisinina é uma molécula que tem um anel, né? E é um sesquiterpeno, e muito do carbono que a planta fixa na fotossíntese acaba sendo usado para produzir, por exemplo, sesquiterpenos de cadeia aberta, né? Então, esse pessoal fez uma edição gênica para cadeia fechada, anéis, né? E acaba tendo uma produção maior da nossa molécula de interesse. Como há muita produção em bioreatores, né? Cultivo de células vegetais. Então, você produz em bioreator. Nós temos usados para leucemia, principalmente infantil, né? 2 alcaloides, que é a vinblastina e vincristina. Não sei se tu conhece essa plantinha que eles chamam de Maria Sem Vergonha. Sim. Cataranthus roseus, né? Então, a planta naturalmente produz traços muito pouco, né? E quando células dessa planta são levadas para um bioreator, eles conseguem produzir em uma escala maior. Então, são moléculas que têm alto valor comercial e o medicamento é muito caro, né? Então, se a gente usar a biotecnologia, por exemplo, produção em bioreator, nós podemos produzir medicamentos a um custo bem menor, que serão mais acessíveis à população, né? Certo? Tá certíssimo. É uma explicação muito, muito coerente, uma visão daquilo que é o que é melhor mesmo. Abramo, de uns anos para cá, tem-se observado cortes em relação a números de bolsas de incentivo, financiamentos de pesquisas científicas, inovação. Qual é o impacto dessas medidas para médio e longo prazo para o desenvolvimento da ciência e tecnologia e inovação? E no país, é claro, sem sombra de dúvida, para as biomoléculas, que são tão importantes para qualquer desenvolvimento. Qual é a sua opinião sobre isso? É outro assunto que exige bastante equilíbrio, tá, Nelson? Veja bem, é comum você estar num grupo, né? Hoje tem uma outra expressão que é uma bolha, né? Uma bolha. E normalmente as pessoas sempre olham para o seu umbigo, né? Então é comum na universidade a gente defender, né? Recurso para que a universidade seja financiada cada vez mais e que a gente possa conduzir projetos de pesquisa com mais tranquilidade, etc., né? O problema é macro. Eu acho que dificilmente há coragem suficiente para alguns profissionais falarem, por exemplo, que nós temos hoje um déficit de alunos na universidade pública, tá? Talvez crescemos demais sem o planejamento necessário, né? Então, muitos cursos com poucos alunos, né? Mas o professor está ali, precisa ser pago e tem um custo. Isso aumenta muito o custo aluno-professor, né? O custo do aluno na instituição, né?
Então, o professor poderia dar aula para 50, dar aula para 10, dar aula para 15. O que a gente percebe que eu acho que existia uma proposta, né? Eu acho que minha posição, a gente sempre tem que trabalhar para que as coisas deem certo, não para que as coisas deem errado. Não importa quem seja o teu chefe, né? Eu, como sou um servidor federal, eu estou submetido a muitas chefias, né? Passei por muitas ao longo dos anos, mas o importante é que a gente trabalhe para a sociedade, né? Um servidor público, né? Sim. Então, eu acho importante você não ter aquela postura do quanto pior, melhor, para que a coisa mude, porque o quanto pior, melhor pode nos levar a um desastre, né? Então, sempre que existe essa transição, né, existe um período de maturação desses novos gestores e eles têm as suas políticas, a sua cosmovisão da situação, né? Então, assim, nós vivemos um momento que eu percebo que existe mais investimento no setor de empreendedorismo. Eu vejo muitos editais financiando startups, isso aumentou muito, tá? Eu, Bastante. particularmente, também fui para essa área e consegui recurso nessa área, né? E o recurso na área de investigação mais básica, sim, ficou mais parco, isso é fato. O ideal é que não faltasse para ambos, né? Mas eu acho que como profissional e como cidadão, você precisa sair da bolha, né, e analisar a conjuntura do país e a conjuntura mundial. Nós vivemos anos bem difíceis os últimos 2, 3 anos, né? Então, eu acho que se faltar um pouco de dinheiro momentaneamente numa rubrica específica, talvez porque a sociedade está precisando de uma atenção diferenciada, né? Então, eu acho que a postura ela tem que ser mais equilibrada, né? No sentido da manutenção e não do quanto pior, melhor, para que a gente faça uma mudança e recomece, né? Então, eu acho que temos que ter, como diziam os antigos, né? Como é que é? Paciência e Parcimônia. parcimônia, né? E caldo de galinha. Tem Não uma faz frase mal para. Paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né? que não faz mal para ninguém, né? Ô, Bramo, Então, eu penso assim, mas uma coisa positiva então, que eu vejo, e até como cientista e como professor de uma universidade, a única universidade federal tecnológica do Brasil, somos 13 campi, né? A UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nós somos muito incentivados a empreender, tá? Nós temos um sistema de incubação muito forte, parecido com a Inova aí da Unicamp, né? sei. Então, nós temos um hotel tecnológico, depois nós temos uma incubadora de empresas e temos todo aquele suporte que a universidade pode dar, você pesquisador, a proposta pode ser de um empreendedor de fora, né? Pode usar a estrutura dos laboratórios também, certo? Então, novos editais surgiram nesse sentido, né? Eu percebo que existe um fomento muito forte para a inovação empreendedora. Então, sobre isso ainda, eu também vejo essa, como se diz, essa aceleração do empreendedorismo com as universidades, com incubadoras, tal. Isso, de uma certa forma, não prejudica um pouco a pesquisa básica? Os alunos, quando entram hoje, já não ficam pensando diretamente que eles já querem fazer, querem empreender e às vezes ainda estão na iniciação ou fazendo um mestrado, já querem sair e ir atrás, obviamente, também do rendimento, que é a grande alavanca, né? A grande vitrine que o pessoal utiliza. Não seria uma maneira de o Estado, por exemplo, estar transferindo para a iniciativa privada essa. Eu sei que eles participam disso também, até utilizando os laboratórios de pesquisa e tal, mas isso não pode causar um vácuo aí nessa questão de pesquisa básica? Vamos lá, então, vamos tentar ir por partes, tá, Nelson? Meu ponto de vista.
Bom, existe uma tendência de um grupo que pensa em mais Estado e outro de menos Estado, né? Sim. Não penso assim, e não pensamos assim, inclusive como instituição, porque todo empreendedor inovador ele vai gerar um produto e este produto vai gerar uma empresa e isso aí vai gerar empregos, né? Tá? Então isso não está dissociado, né? Então você pode ter mais Estado com mais servidores ou você pode ter menos Estado com mais empresas, indústrias e empregos, né? Talvez num exista um controle maior das pessoas ou dos profissionais, no outro um pouquinho mais de liberdade, né? Sobre investimento em pesquisa básica, você me apresentou no início, eu morei em Israel, né? Sim. Israel é considerada a nação das startups, né? Então você pega Israel, é menor que Santa Catarina. Israel é infinitamente, em termos de quantidade de universidade, menor do que nós, tá? Nós temos muito mais instituições públicas e universidades privadas do que Israel, né? Mas vamos falar da nação das startups. Então, vamos só pegar o modelo da Universidade Hebraica de Jerusalém, Nelson, né? A Universidade Hebraica ela tem uma grande agora me falhou o nome, um escritório de inovação, agência de inovação. Este é o termo, tá? Não sei se quer que eu pare. Ou não, tá perfeito, isso aí. A agência de inovação lá da Universidade Hebraica de Israel se chama ISUM, tá? O que saiu desta agência de inovação que administra esses ativos, né? Que foram gerados lá na pesquisa básica. Vamos relatar alguns, né? Talvez, se eu me equivocar, isso aí depois os críticos, né, que possam... Vão se manifestar. A ver este vídeo, eles vão se manifestar. Wi-Fi, que todos nós usamos, né? O pendrive, que todos nós usamos. Que mais? Vamos falar em agronomia. O tomatinho cereja. Sim. O tomate longa-vida, que dura mais tempo na prateleira, né? Um caso que ficou muito conhecido aqui no Brasil, que é o eucalipto geneticamente modificado, né? É uma incubada lá da ISUM, que uma empresa brasileira, não vou citar o nome, né? Adquiriu lá em Jerusalém, trouxe para cá, e depois um grupo de um movimento popular entrou e destruiu tudo, né? Esse eucalipto modificado, o que ele ia fazer? Para o branqueamento, né? Da celulose, para retirar aquela lignina, naturalmente esse eucalipto tinha menos lignina e era desnecessário o uso de uma maior quantidade, como usual, para branquear de produtos químicos impactantes ao ambiente. Veja, uma modificação genética de uma planta, a inteligência do homem, e aí eu acho que se despreza demais isso, né? Contribuindo para diminuir o impacto na natureza, certo? Pelo menor uso de substâncias químicas para branquear, né, essa celulose para fazer o papel. Mas, enfim, um outro exemplo. Aonde que eu quero chegar? Acho que todo cientista quer ter dinheiro, não importa em que lugar ele está, qual universidade ele está e qual é o nível de produção que ele tem. Todo mundo chia nesse aspecto, né? E agora você sustentar todos esses com recurso à vontade, que você não precisa prestar contas, se você vai conduzir bem ou não os experimentos, né? Sabe que nós já tivemos vários exemplos nesse sentido, de uso de recurso público assim, né? Até recentemente. E aí, eu particularmente tenho uma posição que esses centros de pesquisa básica não precisam estar em todas as universidades. Entendi. Podem ser grupos de excelência, certo? E aí existe um investimento mais focado. São grupos de cientistas, né, que vão poder gerar obrigatoriamente algo inovador, né, do que grupos de cientistas espalhados lá com a sua egocentricidade, com a sua pesquisa individual, querendo dinheiro. E, aliás, o Brasil está amadurecendo nesse sentido. Vou te dar um exemplo da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Paraná, a Fundação Araucária.
Hoje, a Fundação Araucária está buscando fomentar mais os NAPs. O que são os NAPs? Novos arranjos produtivos em inovação. Um grupo de vários cientistas, tá, e várias instituições de pesquisa, de ensino e pesquisa, unidos com um foco. Então, muito mais cabeças pensantes, um grupo com a proposta mais equilibrada, mais adequada, né, para poder gerar inovação. Perfeito. Então, eu acho que nós queremos exagerar, né, nesse sentido. E aí, o demais, né, os demais, né, podem sim trabalhar com uma pesquisa mais aplicada e gerar ativos, né, gerar produtos. Tá. E aí entra o empreendedorismo inovador. Perfeito, Abraão. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha assim para te instigar mais ainda, né? Me apertando, hein, meu amigo? Você viu que eu estou devagarinho, eu estou querendo tirar suas opiniões. Até agora eu te perguntei bastante sobre a pesquisa, que é coisa que você está aí, é doutor em tudo isso. Agora eu quero saber a sua opinião de algumas coisas. O que você pode me dizer sobre a intolerância ao contraditório e o cancelamento de cientistas nas universidades nesses tempos de pandemia? É gravíssimo, né? Eu, particularmente, acho grave. Eu tenho como posição pessoal me manifestar, né? Então, às vezes até uso as mídias, as redes sociais para dar opinião. E já passei por isso, viu? Já fui, inclusive, suspenso de algumas mídias aí. Suspenso por mostrar artigos científicos revisados por pares, blá, 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 sim. mostrando o contraditório, né? Cara. Então, não é o predomínio num grupo, né, dentro da universidade ou politicamente. A gente tem que conviver dentro da democracia, né? Claro, claro. Às vezes a democracia ela não nos leva ao melhor lugar por um período, 4 anos, né? Às vezes a gente escolhe mal o nosso governante e tal, mas precisamos respeitar o voto das pessoas, né? Claro. E dentro da universidade a gente está tendo muito disso, né? Só uma voz falando, né? Podemos entrar nas particularidades da pandemia, máscaras, ou os lockdowns, né? Ou as vacinas, ou os medicamentos, né? O tratamento precoce, tudo isso aí deu muito debate. Eu poderia relatar para você, Nelson, tá? E não temos esse espaço aqui, mas existem quase 150 artigos publicados mostrando a inefetividade das máscaras. Quais máscaras, né? Então, nós fomos levados a usar, vou ser bem franco agora, a usar máscara de pano até usar máscara cirúrgica, né? A mesma cirúrgica, você pega aí o vírus, que é uma molécula que é o vírus, por exemplo, um organismo, não uma molécula, tá? Que é 2.000 vezes menor que o poro da máscara. É nano, né? A gente sabe, inclusive artigos publicados muito antes da pandemia, não para o coronavírus, mas para a gripe, né? H1N1, outras gripes que tivemos, né? Que a transmissão, basicamente a transmissão é por aerosol. Então, coloque uma máscara e coloque um óculos. Você já vai ver aquele vaporzinho ali, é o aerosol, né? Isso se transmite pelo ambiente. Poxa, todo mundo usou máscara, fomos obedientes, e olha os nossos resultados, né? Então, assim, fomos obrigados a isso, né? Porque o contraditório não foi respeitado, não foi sequer analisado, né? Existem muitos cientistas. Eu vou te dar um exemplo lá, eu esqueço o nome dele, mas o cientista que identificou o vírus da AIDS. Me falhou a memória agora, depois talvez você possa editar. O sujeito, ele defendeu uma opinião que, da forma como ele enxergava aquele vírus, ele achava, assim, que poderia ter uma manipulação. Foi cancelado, né? Mas nós temos laboratórios no mundo que trabalham com avanço de organismos. O que é este avanço, né? Tem uma nomenclatura específica para tudo isso. Como não é a minha área, eu falo de uma maneira mais geral. Mas avançar organismos é você desenvolver
possíveis organismos ou variantes daquele organismo, pode ser um vírus, que venha a ser patogênico no futuro. E aí você também avança no sentido de buscar tratamentos para isso e tal. E a possibilidade de um avanço de um micro-organismo desses ter escapado de um laboratório é real. É verdade. Né? Então, nós precisamos discutir isso também. Mas para preservar um governo, preservar uma relação comercial, enfim. Né? A gente sabe que desde que o mundo é mundo, isso existe. Né? Agora, existem outros interesses. Existe uma Big Pharma. Isso não é mentira. Né? As pessoas se vacinam para gripe, mas as pessoas pegam gripe. E as pessoas hoje se vacinam para gripe todo ano, tem o ciclo vacinal, etc. É um grande mercado também, né? Vou te dar o exemplo do Teflon. Existe até um filme recente aí que conta a história do Teflon lá nos Estados Unidos, né? Existia uma sequência de carbono C8 que era cancerígena, foi matando todos os funcionários, era liberado na água da empresa lá, né? Não vou citar o nome da empresa aqui, tá? E todo mundo usando na panela porque era antiaderente e tal. E aí se descobriu isso, daí o dinheiro da empresa, o dinheiro entrou no judiciário e aí as coisas não aconteciam, né? Nós temos vários exemplos, né? Na indústria do cigarro, né? A presença de químicos dentro do cigarro, não que aumente a quantidade de nicotina, mas que faz com que a pessoa absorva mais nicotina e ela fique adicta dessa nicotina, viciada, né? São essas manipulações da indústria. Né? E dizer que a indústria é santa também não dá, certo? Então, por que não pode existir o contraditório, o pensamento diferente, questionando essas coisas que talvez elas tenham uma factibilidade? Eu vou me atrever aqui a falar da própria ivermectina. Tem trabalhos recentes que mostram que para essa variante aí, a Omicron, ela é eficaz, tá? E tem dezenas de trabalhos, quase putz, esqueci agora também o nome, né? Essas análises macro de muitos artigos produzidos mostrando que existe um percentual maior, mostrando que realmente existe efetividade, né? Então, a própria Artemisia annua, um grupo de Boston da WPI, né? O grupo da doutora Pamela Weders e o Max Planck Instituto lá da Alemanha mostraram que existe atividade de extratos de Artemisia annua para SARS-CoV-2. E para SARS-CoV-1 também essa planta demonstrou atividade. Mas cancelaram a planta porque lá na África começaram a fazer uma charopada da planta e falaram, não pode, isso aí né? Enfim, realmente isso para mim não é ciência, isso é ignorância, tá? É obscurantismo. É obscurantismo. Ô, Bramo, cá entre nós, o que você acha sobre o atual modelo das universidades brasileiras? Qual o modelo ideal, em sua opinião? Difícil, viu? Tem questões que são muito culturais, né? A gente não pode comparar a nossa cultura com a cultura europeia e querer implementar um modelo europeu aqui. Né? E o nosso modelo é muito parecido com aquele lá. Né? Eu diria para você que existe muita cobrança lá. Aqui é difícil você ver um funcionário público ser exonerado, né? Tudo até pela questão sindical. O cara, para sair do emprego público no Brasil, ele precisa matar alguém, eu acho, né? Ou sapatear em cima da mesa do chefe, né? Exatamente. Então, muitas vezes não é meritocrático, né? Ou, em geral, não é, certo? Se a gente pegar o modelo americano, né? Então, lá o professor, a legislação trabalhista é outra, né? Eu sou do tempo do regime jurídico único, né? Eu entendo que a estabilidade é boa por um aspecto, né? Então, culturalmente, nós temos esse problema da politicagem aqui. Entra um governo, tira fulano porque tecnicamente é bom, mas não é simpático a mim e tal. Então, a estabilidade nos dá
essa proteção. Mas ela abre espaço também para aquele servidor que não quer fazer nada, entendeu? Entendi. E vai continuar recebendo seu salário. Tem servidor que até hoje não quer voltar para o presencial, né? É verdade. Tá muito cômodo, né? E aí é isso que eu te digo, sair da bolha. Vamos olhar para a sociedade, Nelson, né? Vamos olhar para o cara que desde o início da pandemia tinha que pegar o ônibus, tinha que entregar, né, os motoboys, aí, o mototáxi, de entregar as viandinhas, a comidinha que a gente pedia pelo telefone e tal, os porteiros, as faxineiras, Então, por favor, não existe nenhuma classe superior, por isso que eu te disse no começo, você ter o título de doutor não te faz melhor em termos de sabedoria, em termos de ser sociável. Aliás, desculpe, né? Existem muitos sociopatas, até com esse título de doutor, né? Então, assim, talvez um modelo mais meritório, meritocrata fosse necessário aqui, como o modelo americano. Lá o professor ele tem o salário da universidade. Muitos dizem que a universidade americana não é pública, ela é pública. O professor pesquisador lá ele precisa escrever um projeto e aprovar para receber uma grant, né, o recurso que vai ajudar a pagar o seu aluno de mestrado, o seu aluno de doutorado, o seu pós-doc, os seus ICs e parte do seu salário. E isso perdura por 5 anos, depois ele precisa renovar, entendeu? Só que isso te coloca pressão para você ser produtivo, né? Se você não produzir, não gerar resultados, não gerar inovação, ou não publicar os teus trabalhos, né? E esses trabalhos precisam ser publicados em revistas de bom fator de impacto, que Bom também impacto, é uma discussão, vale a pena uma discussão sobre isso, né? Tá? Então, assim, esse cara, ele tem que correr atrás. Eu te diria que aqui é mais tranquilo, né, no Brasil. Agora, com relação aos estudantes, né, os estudantes que não têm recurso, né? Você veja, hoje eu cito o exemplo da minha universidade. O aluno ele tem a educação gratuita, ele tem, se ele não tiver recurso, ele vai ter auxílio transporte, auxílio alimentação e até auxílio moradia, certo? Eu acho isso bacana. O que eu vi nas minhas experiências, né? Eu também eu fiz um doutoramento sanduíche. Eu fiquei o último ano do meu doutorado aí da Unesp, em Botucatu, eu fiquei nos Estados Unidos, no Centro Nacional de Pesquisa em Produtos Naturais, lá dos Estados Unidos. Era o USDA, que é a Embrapa deles, junto com a universidade onde eu estava. E lá, o aluno que não tinha recurso, mas tinha uma boa capacidade intelectual, ele recebia uma bolsa da universidade. Só que esta bolsa era paga com trabalho. Ele também trabalhava para a universidade. Entendi. Ele era um funcionário da universidade. E desse recurso, ele pagava a tuition lá, a taxa para a universidade. Então, é um sistema meritocrático, tá? E, obviamente, aquele aluno que tem recurso e tal, que pode pagar, né? Então, ele vai para a universidade, só estuda, né? Certo? São modelos, acho que nós precisamos desse equilíbrio, né? E aqui nós temos esses grupos que são intocáveis, talvez tocar nisso aí, né? E realmente, vamos falar em termos de universidade, nós estamos no ministério que é o ministério que mais demanda recursos, tá? Então, é um ministério que é difícil de mexer, né? E para cair um ministro é muito fácil, a gente já viu aí, nenhum conseguiu ficar até o momento, né? Porque existe um establishment aí, uma estrutura difícil de tocar que não quer mudar nada disso. Existe, né, uma cartilha a seguir, né? Exatamente. Aí tá bom. Eu vou ser massacrado por muitos dos meus colegas depois dessa fala aqui. Não, mas é opinião, opinião tem que ser dada. Não, é como você disse. Cá entre nós, né, Nelson? Cá entre nós tem que ser uma coisa espontânea. São pensamentos, são ideologias, e fazer o quê? Cada um tem a sua. Tem que ser respeitado. Cá entre nós, a gente precisa falar a verdade, né? É verdade, claro. Bom, Abramo, olha... A nossa verdade, pelo menos. Exato, pelo menos a nossa. Abramo, poxa vida, olha, muito obrigado por você estar aqui no Cá Entre Nós hoje, viu? Tivemos uma verdadeira aula sobre pesquisa de biomoléculas para uso farmacêutico e agrícola, e também
Muito bacana as suas opiniões aí sobre todos os assuntos que eu fui te instigando, né? Para ver se você falava, e você falou, você não fugiu da raia, não. E agora, Brahma, como eu sempre faço aqui, eu deixo esse espaço para que a gente possa colocar aí os seus contatos, você falar sobre os seus contatos, e também para que você deixe uma mensagem aí para os nossos seguidores, e eu vou colocar aqui os seus contatos já. Não, nós atuamos aqui no sudoeste do Paraná, né? A minha cidade é muito conhecida, Pato Branco, porque nós tínhamos um programa muito conhecido, né? Da Sim. comédia brasileira, que tinha uma atriz que falava muito lá em Pato Branco, lá em né? Pato Branco. A Bozena, inclusive, Bozena, se eu não me engano, né, ela recebeu até uma comenda aqui no município, foi indicada para ser cidadã honorária, né? Porque ela divulgou muito a nossa cidade. Ela divulgou bastante. Eu conheci Pato Branco por ela, primeira vez. Então, nós temos aqui um campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e nós temos outras instituições aqui também da área do ensino superior, né? Centros universitários. Já é um polo, né? Pato Branco também é um polo na área de hardware. Aqui a gente produz placas, inclusive para Dell e várias empresas, né? Graças aos cursos, nós temos um perfil muito forte das engenharias dentro da instituição, temos todas as engenharias da computação, a civil, mecânica, eletrônica, etc. E eu trabalho especificamente no curso de agronomia, tá? Nesse laboratório que aparece aí, Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Plantas. Também oriento no nosso programa de pós-graduação, mestrado, doutorado que a gente tem aqui, dentro dessa linha, tá? De fisiologia de plantas, inclusive ou principalmente as plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Uma outra linha forte que nós temos também é a indução de resistência em plantas. A gente usa moléculas que algum micro-organismo patogênico produziu, tá, e aplicamos na planta. Ela pensa que é um micro-organismo que está atacando, mas na verdade é só uma molécula produzida por ele, e ela tem a sua atividade de defesa estimulada. E quando de fato aparecer o inimigo, ela está pronta para se defender. Então, meu e-mail está aí, né? abramo@utfpr.edu.br. Principalmente aqueles acadêmicos interessados em fazer pós-graduação, ou até mesmo aqueles estudantes de ensino médio que venham assistir o programa e quiserem fazer um curso de agronomia, o nosso curso aqui é gratuito, público, né? E se quiserem trabalhar na minha área também recebemos, eu posso orientar nessa área também. O telefone do laboratório também está aí, Nelson. E te agradeço e reforço, é minha opinião, eu convivo muito bem com a opinião contraditória, tenho grandes amigos que pensam diferente de mim, isso não impede que eu me manifeste. Então, quando você falou desse cancelamento do contraditório, tá? Dentro da universidade, em diferentes setores, isso é deletério, porque a discussão, as ideias diferentes é que fazem a gente crescer, né? Exatamente. Tá? Então, meu muito obrigado a você, Nelson, meu amigo, te desejo tudo de bom, saúde, paz, alegria, né? Tá bom? Ok, Abramo, eu que te agradeço aí pela sua disponibilidade, sei que você é uma pessoa super, mega ocupada, e abriu esse espaço aí, uma janela na sua agenda, para nos conceder essa entrevista brilhante, que eu fiquei muito contente. Muito obrigado mesmo, de coração. Bom, um abraço. Conversei com o José Abramo Marchesi. A semana que vem nós teremos uma nova entrevista aqui no Cá Entre Nós, e, é claro, sempre sugerida por você, que nos segue nas redes sociais, e que também envia seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Abramo, mais uma vez, muito obrigado, e até a semana que vem, se Deus quiser.
Solta a vinheta.